Super Smash Bros. É o Vingadores Ultimato da Nintendo, e eu posso provar isso pra vocês. Sem nenhuma linha de diálogo falado, sem nenhuma legenda explicativa, sem monólogos dramáticos, apenas gestos, olhares, animações e uma trilha sonora de arrepiar contam uma das histórias mais interessantes que a Nintendo já concebeu. Mas para entender a história de Super Smash Bros. Brawl, The Subspace Emissary, é primeiro necessário entender do 64 e do Melee. Então vou fazer um breve resumo para a gente chegar na parte que realmente é maneira, o Emissário do Subespaço. A primeira trilogia, que é o Smash Bros. 64, o Melee e o Brawl, pode parecer que não tem história, mas tem. É uma história meio alucinada? Sim, criado por japoneses meio doidos? Com certeza. Mas envolve a imaginação de uma criança e demônios cósmicos malignos. Não tem uma linha de diálogo, não tem um texto, mas tem história. Vamos começar falando do Super Smash Bros. De Nintendo 64. Talvez você não saiba, mas seria um jogo genérico de luta com personagens genéricos, até que alguém teve a brilhante ideia de botar os personagens chaves da Nintendo pra cair em 5 minutos de porradaria franca sem perder a amizade. O Smash Bros. 64 tem uma história bem trágica se você for parar pra pensar nos personagens em questão. O jogo abre com os bonequinhos aparecendo em um quarto, e a Master Hand os tira de uma caixa de brinquedos e coloca sobre a mesa. O Master Hand pode ser um adulto fazendo um diorama ou uma criança brincando, mas o jeito que a mão se move no jogo pode parecer mais como uma criatura cósmica, pois não é natural o jeito que ela se movimenta. Parece muito mais que ela entrou num quarto aleatório, pegou bonequinhos de uma criança e botou eles para lutar. Porque quando ela conta 3, 2, 1 e eles tomam a vida, pode ser imaginação ou pode ser real. Porque eles são obrigados a lutar uns contra os outros até chegar na batalha final, que enfrentam a própria Master Hand. E tem um fato interessante que os gringos atentam a esse jogo. Todos os personagens têm uma barra de porcentagem de dano, e quando eles levam muito dano, eles são jogados para fora do mapa, e teoricamente eles morrem, porque eles ficam longe da influência da Master Hand. Mas a mão do mestre tem vida, tem HP. Ela, quando o HP zera, ela morre, em teoria. Ela desaparece no infinito. E quando ela morre, a vida do bonequinho também se esvai. Ele literalmente cai até se tornar novamente um bonequinho sem vida. É sinistro se você for parar pra pensar. É um jogo infantil, mas na prática eles estão no inferno. Eles têm que lutar o tempo inteiro uns contra os outros, lutar contra a mão do mestre, e ao derrotar o mestre, eles perdem a vida. Os japoneses fizeram uma história muito doida. Mas os Smash Bros. Melee e o Brawl ainda são mais interessantes. No Melee, literalmente os tropes estão jogados no chão. Uma mão humana, visivelmente de uma criança, joga pro alto e eles literalmente ganham vida com a imaginação de uma criança. Dessa vez, a criança já amadureceu um pouco e ela conta uma história consistente. Começa com o personagem no Reino dos Cogumelos, avançando pela floresta de Donkey Kong, por labirintos subterrâneos inspirados em Zelda, e teoricamente o mundo dos cogumelos, o mundo de Zelda e a floresta de Donkey Kong poderia ser no mesmo planeta, mas depois a aventura passa para o espaço, vai para Metroid, vai para Dreamland em Kirby, literalmente avança para mundos diferentes, e depois de ir para o espaço retorna para a Terra. Pokémon se passa na Terra, F-Zero se passa na Terra. E por fim, sobe a montanha dos Ice Climbers, até chegar próximo do espaço liminal, e aí começa a batalha Final Destination. Primeiro enfrenta um Metal Mario e um Metal Luigi corrompidos, e por fim enfrenta o vilão básico, o Bowser, o rei dos Koopas. Quando derrotado, aparece uma coisa diferente, ele é jogado de volta pro mapa, e cai um raio dourado com uma cor estranha e o Bowser se torna o Giga Bowser. Um monstro realmente feio pros padrões da Nintendo. Ele não combina com o universo, ele não aparece em nenhum outro jogo da Nintendo. A gente enfrenta ele é derrotado e mais uma vez a energia do Master Hand se esvai. Mas o Master Hand não aparece no modo Adventure, ele aparece só no modo clássico. No modo clássico acontece a mesma coisa, enfrenta-se vários inimigos, mas no final enfrenta-se duas Master Hand, a Master Hand e a Crazy Hand, a mão direita e a mão esquerda. Uma normal e uma insana.
Isso já é algo que a Nintendo está preparando para o Smash Bros. Brawl. E agora nós vamos falar da melhor versão de Smash Bros. Na minha opinião. Não na questão do competitivo, mas na questão de história. Imagine que você está em um estádio lotado flutuando nos céus. Milhares de fãs estão vibrando. No ringue, 2 heróis eternos vão lutar. O Mario e o Kirby. Eles lutam e um deles vencem, de acordo com qual você escolher. O outro se torna um troféu inanimado, mas no espírito esportivo, o vencedor revive o perdedor. De repente, o céu escurece. Uma nave colossal surge. A nave do Meta Knight aparece no céu. Deveria ser a nave de um herói, porque o Meta Knight é um anti-herói, mas no caso ali, ele joga coisas estranhas do céu. Pelo que a história dá a entender, ali é um universo único. Todos os personagens da Nintendo vivem naquele cosmos. E o Master Hand e o Crazy Hand são os deuses maus, mas deuses daquele universo. Só que uma força exterior chegou, o vilão principal da história, o Tabuu. Ele é o demônio do Subspace, ao qual porta o seu emissário para poder destruir aquele mundo. Uma entidade que você percebe que é de pura escuridão e vive em um vazio dimensional. Ele não pode sair do Subspace, mas ele observa todos os mundos. Ele parece ser um devorador de mundos. Ele quer destruir todos os mundos que podem acontecer. Tanto que no final vai chegar um personagem extra que dá a entender que o Tabuu estava se preparando para invadir o universo dele depois. Mas vamos continuar. O Tabuu é extremamente poderoso. Ele consegue derrotar e capturar o Master Hand, o próprio mestre e deus demiurgo do mundo de Smash. O criador de vida de todos os personagens e o arauto dos combates. Ele o acorrenta em corrente de luz e transforma em um marionete, convencendo vários vilões a trabalharem para o Master Hand sem saber que estavam, na verdade, trabalhando para o Tabuu. Ganondorf, Bowser, o Ancient Minister, que depois eu falo quem é ele, vários outros vilões se unem ao lado dele. Após ele reunir os seus aliados em um poderoso exército, estava na hora da invasão começar. Mario, Kirby, Peach e Zelda lutam lado a lado. The Ancient Minister, ou o Antigo Ministro, desce do céu e solta uma bomba do Subspace. 2 hobbits se sacrificam para ativá-la. Mario e Kirby correm para desativar, mas são atacados por uma piranha-planta, mais um vilão do Super Mario. Captura a Princesa Peach e a Zelda, o Mario é jogado para fora do ringue e o Kirby tem que lutar sozinho. Ele consegue derrotar o inimigo, mas o Wario aparece e usa o canhão de matéria negra, ou Dark Cannon, para atirar em uma das meninas. Nesse momento, você pode escolher quem você vai salvar, Zelda ou Peach. A história não se altera muito, só muda alguns combates e algumas interações. Eu vou escolher a Peach como a personagem a ser salva, porque na minha opinião faz mais sentido quando o Link aparecer depois. Kirby e Peach escapam na estrela clássica dele, enquanto a princesa Zelda foi capturada pelo Wario. O estádio inteiro é engolido pela energia do Subspace e a tela escurece. Nesse exato momento, no Reino do Céu, o Peach estava assistindo a luta. Mas quando a explosão acontece, a deusa Palutena, da série Kid Icarus, entrega o arco para ele e ordena que ele vá lutar. O Peach desce nas subnuvens e revive o Mario, que estava ferido. E os dois partem atrás da nave Halbert, do Meta Knight. Enquanto isso, o Kirby e a princesa Peach também perseguem a nave. E uma A-Ring tenta derrubar a nave do Meta Knight. Dentro dessa ring estava o Fox McCloud. Ele é derrubado e cai nas jungles, na floresta abaixo do mundo. Lá, Diddy Kong e Donkey Kong estavam simplesmente tentando recuperar suas bananas, porque os minions do Bowser haviam roubado. Donkey Kong é capturado pelo Bowser, usando o canhão de matéria negra, mas ele salva o Diddy Kong, que se junta ao Fox. E de uma forma nada sutil, ele literalmente arrasta o Fox para a aventura, surgindo assim uma amizade super improvável entre um macaco e uma raposa. E se você joga Star Fox, lembre-se que os macacos são do mal. O Andross é um macaco. A guerra que acontece entre os primatas e os cachorros, ou no caso, as raposas, os lobos e os cachorros, todos os caninos, é a história central de Star Fox. Se você não joga, não percebeu essa ironia de que o Fox se aliou ao macaco. E essa história mostra que a Nintendo realmente escreveu essa história com esmero. Cada personagem tem um núcleo, eles se juntam de forma diferente, orgânica. Você sente uma escala parecida com Vingadores. Na verdade, Vingadores, que tem uma ideia parecida. Os heróis estão separados em grupos divergentes, lutando em uma guerra. Sim, o Subspace Emissary é Vingadores Ultimato. É Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Ultimato da Nintendo.
E reparem, tem zero diálogo, mas você entende tudo. Pelas emoções, sentimentos e coisas simples, você consegue entender o que está acontecendo se prestar atenção. Nos locais abandonados do planeta, Lucas e Ness lutam contra o Porky, um vilão recorrente de Earthbound, que um dia eu posso fazer um vídeo no futuro. Eu gosto da série Mother. Ness, que é o prota do Earthbound ou do Mother 2, e Lucas, que é o prota do Mother 3, derrotam a estátua de pedra que o Porky está usando. Mas Ness se sacrifica para salvar o Lucas de um ataque do Wario. E no final é capturado. Felizmente o Lucas encontra o treinador Pokémon, que está já com o Squirtle e está buscando um Charizard e um Ivysauro. Eles se unem e partem para um outro local. Corta para os castelos medievais do Rei Marte, do General Ike ou Ikki e do Meta Knight, que começam como rivais, mas depois se unem para derrotar os seus adversários. Eles quase conseguem capturar o antigo ministro, mas ele escapa. A bomba de antimatéria infelizmente explode e consome todo o reino de Marte. Eles então continuam perseguindo o ministro até chegar em uma outra área. Na mesma área onde Luigi está tentando encontrar o seu irmão, mas ele é um covarde. Rei Dedede bate nele e acaba transformando ele em um trope. O Wario passa ou com a Princesa Peach ou com a Princesa Zelda e com o Ness petrificado. Primeiro, parece que o Rei Dedede, como um vilão recorrente, ou melhor, um semi-vilão, também está seguindo aos planos do Master Hand controlado pelo Tabu. Mas não, ele é o único, entre aspas, vilão que está agindo de forma independente. Ele rouba o carrinho onde estava o Luigi, a Princesa Peach, ou Zelda, e o Ness e foge. Nesse momento, dois arcos se unem. O Link junto com Yoshi, Mario junto com Kirby e Peach. Eles inicialmente lutam, mas depois se juntam sabendo que estão do mesmo lado. Os 5, eles perseguem o Rei Dedede e chegam até o local onde ele está escondido. Nesse momento, dentro de uma das bases do ministro, a Samus, ou melhor, Zero Suit Samus, está tentando reencontrar sua armadura que foi roubada. Lá, ela encontra o Pikachu, que está sendo usado como uma fonte de energia para produzir as bombas do Subspace. Ela consegue libertar o Pikachu e isso reduz a transferência de energia para a nave do Meta Knight. E lá também tem uma misteriosa caixa com um ponto de exclamação. Lá dentro está o Solid Snake. E esse é o personagem que mais está fora e deslocado do universo, porque ele não é da Nintendo. Ele é da Konami, mas ele está aqui como personagem convidado. Mas como ele se une nesse universo todo? Eu só tenho uma teoria. O universo dele foi o que foi destruído pelo emissário do Subspace da última vez. Ele migrou daquele universo, devorou e foi para o universo dos Smash Bros. O universo Nintendo, no caso. E por acaso, o Snake sobreviveu e conseguiu se infiltrar na nave. É a única explicação que eu posso dar para ele estar nessa história. Porque ele é o único personagem que está deslocado. Nem os gringos conseguem justificar por que ele tá lá, além de ser um fanservice, um personagem convidado. Porque ele realmente não encaixa. A única opinião que eu posso dar é isso. O mundo dele foi destruído naquele universo e ele entrou no universo da Nintendo, por isso que ele já estava escondido dentro da nave. Dentro da nave, o Solid Snake vai se unir com a princesa Peach ou Zelda, o Meta Knight, quando eles tentarem reconquistar a nave. Mas ele realmente não é muito útil na história. O Pikachu e o Solid Snake para escapar depois que a Samus recupera sua armadura, enfrentando o seu clássico vilão, o Ryder. E naquele ponto nós descobrimos que os vilões estão trabalhando em equipe, pois Ganondorf e Bowser literalmente estão trabalhando em conjunto tentando capturar os personagens. O Rei Dedede, que nesse ponto capturou o Luigi, o Ness e a Peach, coloca um objeto estranho com a face dele em cada um, como se fossem os troféus, mas calma que eu vou explicar já já. O Kirby, inclusive, engoliu um desses troféus dele com o rosto. E isso é importante. O castelo dele é invadido pelo Bowser e os seus Minions, e suas tropas são facilmente derrotadas. O Bowser consegue capturar a Princesa Peach, ou Princesa Zelda, dependendo da escolha que você fez, enquanto o Dedede fica desacordado. O castelo do Rei Dedede também é absorvido, e nesse momento a Master Hand se mostra ao Ganondorf. E até esse ponto achamos que é um plano da Master Hand. O antigo ministro continua explodindo mais bombas e botando mais pedaços do planeta para a área do subespaço. E cada vez mais o ministro está desgostoso com o que ele está fazendo. Ele não concorda em sacrificar os Robbies, que sempre 2 ou mais Robbies morrem nessa situação, porque eles são usados de forma descartável para explodir as bombas. O Bowser continua tentando capturar todos os heróis, mas dessa vez Diddy Kong e Fox se unem ao Falco Lombardi de Star Fox e conseguem derrotá-lo. Não muito longe dali, Capitão Olimar do jogo Pikmin se junta com Capitão Falcon do jogo F-Zero. Em uma situação bem cômica que eles derrotam um Robbie gigante e o Capitão Falcon acaba matando os pequenininhos do Capitão Olimar.
Nesse momento, esses dois núcleos se unem, o Capitão Falcon e o Capitão Olimar, junto com Fox, Falcon e Diddy Kong. Juntos, eles libertam o Donkey Kong. A nave do time Star Fox, a Great Fox, provavelmente sendo controlada pelo Pepe e a equipe do Fox, mas não se deixa isso bem claro, tentam derrotar a nave do Meta Knight, mas acabam sendo derrotados e capturados. Felizmente, nesse momento, Lucario e o Meta Knight conseguem chegar de volta à nave. Lá, eles encontram as duas princesas, a Zelda e a Peach, que foram capturadas naquela situação da invasão do castelo do Rei Dedede, enquanto Fox está tentando derrubar a nave. E corta pra uma parte muito interessante, do Fox e o Shake, né, que é a Zelda, quase caindo no braço, e a Peach oferecendo um chazinho pra ele. É muito fofo essa parte. Então, um outro grupo se fecha no arco. Lucario, Shake, Peach, Falcon, Fox lutando contra as máquinas corrompidas do Mr. Game Watch, um personagem da Nintendo menos importante, para tentar reconquistar a nave do Meta Knight. E quando o Meta Knight reconquista a nave dele, não tem uma palavra, ele só chega até o manche, segura o manche da nave e você sente a felicidade, sem falar nada. De volta pro arco da Samus e do Pikachu, eles conseguem chegar até o local onde as bombas do Subspace estão sendo produzidas. E lá encontram o Capitão Falcon, o Donkey Kong, o Diddy Kong e o Capitão Olimar. E o grupo junto enfrenta o ministro e os seus Robs. Só que Ganondorf manda todos se sacrificarem e explodirem a ilha. Mas o ministro não aceita isso e tenta salvar o seu povo. E aí ele é traído por Ganondorf. Os seus próprios Robs estão sendo corrompidos e atiram no ministro, revelando-se o Rob original. E ele sai do time dos vilões e se muda para a turma dos heróis. E a cena da traição e do sacrifício é muito triste. Vou botar aqui pra vocês. Mais uma vez e escapam da ilha antes dela explodir, e esta é mandada para o Subspace. E nesse momento, todos os núcleos se unem. Como o Meta Knight reconquistou a nave dele, o núcleo dele mesmo, do Ikki, do Marth e das princesas, se une com o grupo do Mario, do Link, do Kirby e da Samus e do Capitão Falcon. Todos se unem na nave do Meta Knight para invadir o espaço do Subspace. Eles vão juntos, é uma cena muito maneira, eles enfrentando um canhão que parece ser o de Final Fantasy XIII, e conseguem chegar no local sombrio. E lá, o grande grupo está pronto para enfrentar o chefão. Mas ainda tem mais coisa para acontecer. Ganondorf trai o Bowser, que ele acha que é o interesse do Master Hand, quando ele descobre que o Master Hand está sendo acorrentado pelo Tabu. Ele tenta enfrentar o Tabu sozinho e leva uma surra. O Master Hand tenta enfrentar o Tabu mais uma vez e é derrotado. Então, todos os personagens chegam para o combate. Eles tentam enfrentar o Tabu, mas ele usa suas asas de energia e transforma todos em tropes novamente. Sim, eles perdem.
Mas lembra o castelo do Rei DDD, que foi levado para o espaço intermediário, para o Subspace? E os botões que o Rei DDD deu para cada um geram energia e fazem eles despertar. Quando eles trazem o Rei DDD de volta à vida, ele fica tão feliz e abraça eles que você consegue perceber que aquilo é um plano e ele ficou feliz porque deu certo. Depois eu abro um parêntese só para falar do Rei DDD. Ele é um dos personagens que eu mais gosto, tanto na série Kirby quanto aqui, porque ele teoricamente é um vilão. O único vilão da história que não ficou do lado do Tabu. Ele ficou do lado dos heróis, porque ele é um anti-herói, né? Ele é um vilão pero no mucho. Geralmente quando ele é um vilão no jogo do Kirby, ele está sendo controlado. E no jogo original, ele é um vilão para evitar que o Kirby ponha a Starhold na fonte dos sonhos e liberte o Nightmare. Então toda vez que o Rei DDD é um vilão, ele é um vilão pero no mucho. Inclusive aqui. Tudo, ele é um dos heróis, ele salva todo mundo aqui. Provavelmente seriam todos condenados se não fossem os botões dele. Ele, o Luigi e o Ness começam a acordar todos eles que tinham sido derrotados no Subspace. Tabu está preparando para invadir o próximo mundo. Ele venceu todos os heróis daquele mundo, estava absorvendo aquele mundo e iria partir para o próximo. Eles vão reencontrando todos os heróis, inclusive os vilões traídos como Ganondorf e Bowser, e vão resgatando eles. E é muito bom ver o Rei DDD abraçando o Kirby, tipo, tô feliz que o meu plano deu certo, você voltou. Todos eles se preparam para enfrentar o Tabu novamente. E ele novamente vai usar as asas para fazer todos eles desmaterializarem. Mas, felizmente, chega um Deus Ex Machina. Parece um Deus Ex Machina, mas se você está entendendo a lore, que ele está devorando mundos, ele já devorou da Nintendo e estava passando para o próximo, qual era o próximo mundo que ele ia chegar? Sim, o da SEGA. Ele estava indo devorar o mundo da SEGA, o mundo do Sonic. O Sonic, felizmente, consegue chegar ali por algum motivo, não deixa bem claro, mas eu gosto de imaginar que o Tails, que é muito inteligente, conseguiu fazer um acesso, e ele destrói as asas do Tabu, o que impede que novamente sejam todos derrotados e transformados em trophies. Então ocorre a batalha final, e literalmente é todo mundo em cima do Tabu. Eles cacetam o chefão, porque o chefão é muito forte. Ele é o chefão mais forte de todos os Smash Bros. Até o momento. No nível Very Hard, você precisa de uns 7 personagens para enfrentar ele. Mas dá para vencer. Você pode escolher qualquer um dos personagens, mas eu gosto de escolher um time de heróis. São 6 personagens, todos os protagonistas contra o Tabu. Mas a verdade é que você pode escolher qualquer personagem que você recrutou até aqui, inclusive o Rob ou o Solid Snake. Após derrotarem o Tabu, os portais para o Subspace desaparecem, todos os personagens da Nintendo voltam para o mundo dele, o Sonic, teoricamente, volta para Green Hill, ainda que ele seja desbloqueado para você fazer novas aventuras no jogo, mas aí o jogo já acabou, aparece o The End, e o jogo acaba com todos bem. É a primeira vez que ao derrotar o chefe eles não desaparecem, eles não voltam a ser trophies. Por quê? O que eu acho que aconteceu aqui? Eles derrotaram definitivamente o Tabu e o Master Hand foi derrotado, não tinha mais poder para transformá-los em trophies. Após todos esses jogos, eles estariam livres. Pelo menos é o que dá a entender por essa trilogia. Não vou falar dos outros Smash Bros, porque aí conta-se outras histórias que não tem muito a ver com isso aqui. Mas essa é teoricamente a história dos 3 primeiros jogos de Smash Bros. Lembrando que não tem nenhum texto, não tem nenhuma informação, é literalmente um acochambrado que a comunidade criou, usando como base a lore dos 3 jogos, informações que tem em miniaturas que você tem os colecionáveis do jogo, e algumas informações que a Nintendo dá ao longo dos anos. Se você gostou desse vídeo sobre o Vingadores Ultimato da Nintendo, Vingadores Ultimato da Nintendo, por favor, dê um like, inscreva-se e curta. Foram 20 minutos e esse vídeo não deve fazer muito sucesso. Se você quiser, tem muitos mais vídeos aqui sobre outros conteúdos, só que é focado em Zelda. Obrigado, até a próxima e aqui é o Arauto.